Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre estratégia previdenciária. Falando para você que, assim como eu, monto uma carteira de dividendos e quer entender, né, na verdade, o porquê que isso vale a pena. Muita gente ainda fica em dúvida falando, pô, carteira previdenciária, será que vale tão a pena assim? O que significa essa bola de neve que vocês tanto falam? O que significa reinvestir os proventos? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês, né, com base em dados reais, um histórico, tá, de... Se eu tivesse investido consistentemente em Taesa, consistentemente em Banco do Brasil, a gente vai fazer alguns exemplos aqui no vídeo, desde que eu comecei a investir na Bolsa, que foi lá no começo de 2017, quanto eu teria acumulado hoje em proventos, ganhos e, obviamente, em patrimônio total. E lembrando, isso tudo também colhendo todo aquele valor de reinvestir os dividendos e colher a bola de neve. O que é a bola de neve, tá? Para eu já te explicar. É basicamente você começar com um pouquinho, como se você estivesse colocando um pouquinho de neve numa bola, tá? E à medida que você fosse aquela bola crescendo, quanto mais ela fosse rodando, né, de certa forma, na neve, mais neve ela acumularia. Por isso que quando você olha aí um desenho, uma animação de uma bola de neve, ela começa pequenininha, vai descendo a montanha e vai ficando gigantesca. Por quê? Porque ela vai conseguindo acumular toda aquela neve ao longo do caminho. E fazendo paralelo para os investimentos. É como se você estivesse alimentando aquilo com aportes, mas mais do que isso, ao longo do caminho você ia colhendo também os dividendos que você ia recebendo. Por isso que é importante numa estratégia previdenciária você investir sempre, investir de forma consistente, comprar a bons preços e mais do que isso, começar o mais cedo possível, reinvestindo os dividendos que você vai ganhando. Porque assim você vai ver a exponencialidade acontecer, especialmente depois ali de 4, 5 anos, onde você vê isso de forma bem mais visível. Antes de mostrar aqui minha tela com a simulação, eu quero só dizer para vocês que no dia 7/5, às 7 horas da noite, tem a minha live aqui no canal, 100% gratuita, da abertura do meu curso de investimento. Passa aqui no comentário fixado, ativa o sininho da live, clica lá, receber notificação, para quando a live começar você ser lembrado no seu celular para você assistir. E também deixa seu nome e seu e-mail na lista de espera para você receber cupons de desconto. Esse curso vai ser muito legal, você vai aprender de tudo, você não precisa saber nada, mesmo se você souber nada, você vai aprender tudo o que você precisa, do básico ao avançado, para analisar bem as empresas, para montar uma boa carteira, para entender o mercado, para olhar para as notícias e interpretar, usando as ferramentas que estão disponíveis aqui para vocês, que eu vou mostrar nas lives gravadas e obviamente nas lives ao vivo também que eu faço, para você ter todo aquele contato comigo. Então passa aqui, ativa o sininho, não perca, vai ser muito, muito legal. É no dia 7/5, às 7 horas da noite. Beleza? E agora bora pro vídeo. Bom, aqui ó, eu vou usar o simulador histórico, que é uma ferramenta muito, muito interessante que a gente tem aqui no AGF. Você pode testar inclusive isso também pelo link que está aqui no comentário fixado. E eu vou simular aqui um investimento em Taesa de R$10.000 iniciais, com um aporte mensal de R$1.000, que é basicamente o que eu faço, tá? Nos dias de hoje eu tenho pelo menos R$1.000 que eu aporto todos os meses. Posso fazer mais aportes, óbvio, né? Mas sempre aportes de 1.000. Comecei, né? Se eu tivesse começado desde ali de janeiro de 2017 sem vender as ações, porque eu fiz o erro de vender a Taesa no meio do caminho, e como se eu tivesse acabado de investir no dia de hoje, ou seja, no mês de hoje, que é março de 2023. Quando eu clico aqui em basicamente simular, o que ele vai calcular pra gente, tá? O que ele vai mostrar? Primeiro eu vou mostrar essa tabelinha aqui. O patrimônio acumulado, o que é o patrimônio acumulado? É basicamente quantas ações você tem, vezes quanto que aquelas ações estão custando. Eu teria R$172.000 agora, portanto, R$1.000 por mês com 10.000 inicial. O meu custo de aquisição, que é basicamente o quê? É o que eu gastei para aportar aqueles R$1.000 por mês, mais todos os proventos que eu recebi e reinvesti, R$142.000. Qual que foi o desembolso? O que é isso? É o dinheiro do aporte. Qual é a grana que eu coloquei minha? Né? A minha grana ativa do meu trabalho, 85.000. E os proventos que eu acumulei ao longo do caminho, 57.636. Quantas ações acumuladas eu teria? Quase 5.000 ações de Taesa. Tá? E aí o que a gente pode ver aqui ao longo do tempo? Perceba, quando você começa a investir, e até chamando atenção para essa linha amarela aqui, você vai ver no começo dos anos uma linha de proventos que parece quase estável. Parece que não cresce. Então parece que você recebe pouco dividendo. Veja, vamos até tirar aqui tudo e eu vou colocar só a linha em amarelo para ficar mais fácil para vocês até verem essa questão da exponencialidade, como eu falo. Veja, quando você começa a investir, você tem poucas ações. E os dividendos que você vai recebendo, eles não são grandes o suficiente para complementar o seu aporte de uma forma interessante, sabe? De uma forma robusta. Então veja, lembra, eu colocava R$1.000 por mês. Aí quanto que eu tinha recebido de proventos no mês 3 de 2017? R$0. Quando a gente foi para o mês 12 de 2017, eu tinha recebido já proventos acumulados, tá? Nesse tempo inteiro, 1.238. Ou seja, não foi quase nada. O meu era ainda muito pouco mensalmente, né, frente ao que eu tinha de aporte.
Quando o tempo vai passando, você vai colhendo o que a gente chama da bola de neve crescendo. Que é o quê? Você tem mais ações, você reinvestia esses proventos que você ia recebendo, e aí à medida que você tem mais ações, você acaba ganhando também mais proventos, e ainda colocando o seu aporte. Chega num momento em que só o que você recebeu de aporte já é muito mais robusto do que tudo que você recebeu de dividendo, desculpa, já é muito mais robusto do que o aporte que você coloca de forma mensal. Então aqui o que faz a diferença, na verdade, é o reinvestimento do seu dividendo em um determinado momento, e não mais o seu aporte. É aí que você começa a viver a maravilha da bola de neve, quando o seu aporte se torna irrelevante frente ao que você investe dividendos todos os meses naquela determinada empresa. E aí você vai vendo o que a gente chama da bola de neve crescendo de forma exponencial. É isso daqui. Perceba, isso daqui não é linear, isso daqui passa a fazer uma curva. E essa curva passa a ser cada vez mais exponencial. E à medida que o tempo vai passando, mais inclinada ela fica, tá? Então, quando a gente começa a olhar o quanto que você desembolsa, ou seja, seu aporte crescendo de forma linear, quando você olha para os seus dividendos, ele começa a crescer de forma exponencial ao longo do tempo. Perceba como isso é poderoso, tá? E aí, mais do que isso, à medida que você compra uma boa empresa, investindo os dividendos e aportando consistentemente, o seu patrimônio acumulado também aumenta. Também aumenta esse, obviamente, com a sua volatilidade, porque ele depende das cotações das ações, mas também cresce de uma forma que você olha e fala, opa, isso aqui é um crescimento exponencial. E aí veja os proventos e quanto que a gente vai recebendo ano após ano. 2017 pouquinho, 2018 um pouco mais, 2019 basicamente igual 2018, vai lembrar também que está muito relacionado com o resultado da empresa, 2020, 21, 22. Aqui, basicamente, depois de 5 anos, vamos colocar dessa maneira, você começa a ver o que a gente chama da exponencialização. Perceba como crescem os dividendos a taxas cada vez mais altas. Por que isso? Não há segredo. Em 2022 eu tenho uma quantidade muito maior de ações do que eu tinha em 2017. E não só isso, eu continuo complementando com o meu aporte e continuo reinvestindo o dividendo. Então, no dividendo que eu reinvestia, que em 2017 comprava, sei lá, uma ação, em 2022 agora compra 10. Chutando aqui números só para você entender. E aí vai chegar no momento em que, mesmo que você não queira mais colocar dinheiro de renda ativa, né, o seu aporte, você pode simplesmente continuar alimentando a sua carteira só com os dividendos. Pode até chegar num momento que você fala assim, opa, meus dividendos que eu ganho já são tão grandes que, cara, esse dinheiro do aporte que eu usava para complementar, eu vou começar a gastar para viver minha vida e vou reinvestir só os dividendos. Você vai continuar alimentando a sua estratégia e você vai começar a viver de uma forma mais feliz também, porque você vai conseguir gastar aquela grana. Não que seja o ideal, né? O ideal é que você aporte também, use esse dinheiro para investir sempre. Mas você pode até se dar ao luxo de fazer isso no futuro. E não tem muito segredo. Qual que é o segredo? Aqui o próprio nome já diz. Aporte mensal, investimento inicial e perceba, não está escrito aqui em nenhum lugar realizar lucro. Por quê? Porque isso é errado? Não, isso não é errado. Mas para uma estratégia de renda, era como se você estivesse cortando a árvore que te dá frutos. Então pensa, se você plantou uma árvore, uma laranjeira, e ela te dá laranjas, e você começa a colher um monte de laranja, se você chegar num belo dia e falar assim, opa, deixa eu cortar a árvore para vender para alguém, no mês seguinte você vai olhar e falar, cadê as minhas laranjas? Não tem mais, porque você cortou a árvore. Mesmo que você tenha ganhado dinheiro na venda desta árvore, você não fez isso de acordo com a sua estratégia, porque a sua estratégia é viver de laranjas, correto? E aí é a mesma coisa que você pode fazer aqui, o paralelo com os dividendos. Então, em nenhum momento aqui, mesmo com o Taesa, mesmo com o meu patrimônio acumulado, mesmo com eu vendo, né, que as cotações realmente subiram, que eu tinha um lucro maior hoje do que eu tinha de desembolso, eu não vendi, eu não deveria ter vendido. Por quê? Porque isso hoje, veja, olha quanto me gerou de provento. Olha quanto eu desembolsei e olha quanto eu ganhei de provento. Isso daqui é mágico. Pense, é um dinheiro que está entrando sem você precisar fazer absolutamente nada. E mais do que isso, é um dinheiro que você é isento de imposto de renda, pelo menos no momento que a gente está vivendo. Então você desembolsa isso. Desembolse. O que é isso? Os aportes. Seu dinheiro. Desembolsei 85 mil. Ganhei 60. Ganhei. Foi dado. E meu patrimônio acumulado é 172. Perceba o quão maravilhoso, né? Vou colocar essa palavra. Maravilhoso é isso. E é isso aqui que eu quero colocar na sua cabeça. Ah, Bruno, mas cara, eu só tenho R$1.000 para começar e eu só posso fazer 100 de aporte. Não tem problema. Coloca aqui R$1.000. Vamos colocar aqui, ó. Você tem R$1.000, certo? Deixa eu voltar aqui. Tenho R$1.000.
e eu só tenho 100 de aporte mensal. Não tem problema. Comece assim. Não tem problema nenhum. Comece assim. É o que você tem, é o que você vai fazer. R$1.000, 100 de aporte mensal. Veja, você ganhou R$5.000. Você desembolsou 8.500. Você ganhou 5.000. Então, assim, óbvio, né, que você não vai conseguir viver de renda só com esse valor acumulado, só com essas ações. Mas lembra, às vezes seu aporte mensal você pode trabalhar para aumentar isso ao longo do tempo. Você pode começar com 100, aí depois de 2 anos você faz 1.000, depois de 2 anos você faz 500. Você vai trabalhar para isso. Mas perceba que mesmo com baixos valores, você ainda consegue colher a maravilha que é receber dividendos. E a maravilha também de ver essa linha amarela crescer de forma exponencial. Apesar do valor mais baixo, porque você investiu menos, continua o mesmo conceito. À medida que o tempo for passando, à medida que você vai reinvestindo, isso daqui vai crescendo de forma exponencial, a ponto de, em algum momento, o seu aporte não fazer mais sentido. Você poder só aportar os dividendos, que vai ser tranquilo para você alimentar a sua carteira. Beleza? Bom, por que eu quis fazer isso daqui? Para realmente convencer vocês que vale a pena investir, que vale a pena ter uma boa estratégia, que vale a pena você focar em boas empresas e que vale a pena você manter o óbvio na sua carteira. Não precisa investir em 10 mil empresas, não precisa ficar inventando moda. Invista em boas empresas, aporte de forma consistente, faça seus cálculos e você verá o resultado no longo prazo. Não será no curto, então não se engane. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.